Olá, meninos, boa noite. Então vamos lá, vamos iniciar mais uma matéria, né? Mudando totalmente aqui, a gente saiu lá da anatomia e fisiologia e patologias do corpo humano e a gente pula para psicologia. Quando a gente fala da psicologia, assim, mais pelo introdutório, a gente vai falar muito do psíquico, né? Das formas sociais, as formas como a gente vai poder compreender a mente humana e poder ajudar, né? Porque a enfermagem a gente faz essa assistência de saúde, concordam comigo? Então a gente faz uso da psicologia, a enfermagem trabalha muito junto com a psicologia, tá? Nós, durante a graduação, falávamos que, além de enfermeiros, a gente era psicólogo, porque durante a assistência a gente ouve muito o paciente, né? A gente deve ouvir ele. Às vezes, durante as falácias que ele comenta, das queixas nos momentos de dificuldade, a gente consegue diagnosticar ele com outras patologias, com outros conceitos, consegue prestar uma assistência atendendo às necessidades totais do paciente, não somente as queixas do momento, né? E é super interessante para a gente da enfermagem dominar esses conceitos, tá? E a psicologia vem ajudar bastante. Então, se eu fosse vocês, aproveitavam muito essa matéria, pois o trabalho humano que a gente pode prestar ao paciente está basicamente dentro dessa matéria, tá? Então vamos lá, né? A psicologia não surgiu diretamente como uma ciência, né? Ela começou como um ramo da filosofia e continuou por cerca de 2000 anos antes de emergir para uma ciência. Então, antes, né, a gente vai falar aqui agora de grandes filósofos que trabalhavam essa vertente que a psicologia trabalha hoje, né? Mas que na época dos tempos antigos, nos primórdios da humanidade, a psicologia era anexada junto com a filosofia. Então, por isso, quando a gente fala de filosofia e psicologia, os conceitos de sociedade, mental, psíquico, caminha bastante com a filosofia, tá? Então, dentro da psicologia também, eu vou dar uma emergida na filosofia, mais pro final da matéria, tá? Não se preocupem. Psicologia começou como resultado da curiosidade dos cosmólogos para entender sobre as experiências místicas, né? Nossa, como isso acontece devido àquilo, entendeu? E as atividades de pessoas e eventos que aconteciam vindo dessas experiências místicas, né? O curioso, o místico, né? Estes incluem suas experiências na vida, sonhos, vida materialística, os impulsos que têm a peculiaridade no comportamento das pessoas em diferentes situações. Então também a psicologia vem nessa situação sobre os impulsos e as peculiaridades que a pessoa faz dentro dos seus comportamentos nas diversas situações que ela se engrega, né? As ideias modernas sobre a mente e o seu funcionamento foram derivadas da filosofia grega, como eu já tinha dito, né? Uma das primeiras pedras, quando a gente fala pedra aqui, tá, gente? Não é pedra preciosa, não. É conceito de construção, tá? Que é pedras da base da psicologia. Quando a gente fala em construção, a gente não faz um alicerce. Então, esses alicerces são esses conceitos, tá? Como ciência foi colocada pelo médico grego clássico alemão de Croton no século VI, muito antigo, antes de Cristo, que propõe que a vida mental é uma função do cérebro, tá? Então, o que a mente tem, ela tem vida, tá? E é uma das funções do cérebro, tá? Esta ideia fornece uma base para entender o psique humano, a psique, perdão, até hoje, tá? Então, graças a esse médico grego, a gente consegue fazer esse estudo do psíquico até hoje na mente humana, tá? Os outros filósofos gregos notáveis, né, que estão engregados nessa situação é Hipócrates, Sócrates, Platão e Aristóteles, tá bom? Então, assim, são grandes filósofos que construíram a base da psicologia. Dentro do conceito filósofo, né, que ainda eles não sabiam essa diferenciação lá, mas hoje a gente consegue fazer essa diferenciação, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada eles e trouxe, perdão, um autor assim, da idade mais moderna da psicologia,
Mas mais pra frente a gente vai falar bastante sobre esses autores, sobre as teorias deles, tá bom? A gente vai compreender por que existe a fase do luto, quem que descobriu, quem que fala sobre as fases do desenvolvimento da criança e tudo mais, tá? Que são mais assim, autores modernos, de 1900, 1800 para cá. Hipócrates, né? A teoria humoral foi desenvolvida na Grécia antiga por Hipócrates, pai da medicina, tá? Então, quando a gente fala de anatomia, lembra quando a gente falou de história da anatomia? Era constituído por quem? Pelos filósofos, né? Deduzindo dos 4 elementos primários do universo, que seriam terra, ar, fogo e água. São elementos do universo, né? 4 qualidades que estão agregadas com ele: calor, frio, úmido e seco, ok? As quais foram relacionadas a 4 humores corporais: sangue, fleuma, bile branca e bile negra. Então ele desenvolveu, né, a teoria dos elementos, chegando ao quê? Aos humores corporais que a gente tem, né? Que eu vou explicar aqui agora, que são os temperamentos. Então, professor, mas o que são os temperamentos? Temperamentos são os conjuntos de características que, aliadas aos fatores externos, né, que seriam o quê? Então, experiências vividas, o ambiente que a pessoa está sendo criada, a cultura que ela está engregada, a educação que ela recebeu, dentre outros fatores que vão interferir positivamente ou negativamente no conceito pessoal dessa pessoa, tá? Então, nessa matéria a gente vai falar muito sobre o social, psíquico, tá bom? Definem nossa personalidade e nosso tipo de comportamento. Se eu tenho uma educação para mim comunicar, eu tenho que gritar, então eu vou gritar com todo mundo. Se na minha cultura eu tenho mania de pegar na mão, dar beijo no rosto, então eu vou ter nessa forma de conceito, entendeu? E que influencia nesse temperamento também. Naturalmente, todos os temperamentos possuem pontos fortes e pontos fracos. Então, as pessoas têm, dentro dos comportamentos que elas são engregadas, tem pontos positivos, né, que a sociedade gosta, e tem pontos negativos, o ônus e o bônus, tá bom? Então, é constituído por sanguíneo, cólero, fleumático e melancólico, tá? Então, vamos lá. O tipo sanguíneo é um tipo de pessoa alegre, comunicativa, despreocupada, sente emoções momentâneas de forma intensa, reage rápido às situações e não costuma guardar rancor. Então, uma pessoa alegre, uma pessoa despojada da vida, tranquila, eu acho que eu me enquadro bastante desse tipo de pessoa sanguínea, entendeu? Age pelo impulso, tô aqui é para agora, é para isso e pronto. O tipo colérico é um tipo de pessoa mais mandona. Ela é impetuosa, ela é líder, entendeu? Ela comanda a situação na classe, menina. Ela só chega, põe o dedão e vai, entendeu? Sente emoções de forma intensa, reage rápido às situações e costuma guardar rancores. Então, assim, ela com o sanguíneo tá bem próximo, entendeu? Porém, o sanguíneo não curte guardar rancor, não. Entendeu? Eu também tô pau cagando. E o que acontece? Você magoou eu aqui agora, eu fico chateado. Mas amanhã eu acordo, pronto, acabou. Eu não vou te dar mais confiança. Mas aquele momento pra mim acabou. E só que eu não quero mais sofrer aquilo de novo. Diferente do cólerico. Ele não consegue, ele guarda rancor. Ele, entendeu? Aquilo fica remoendo na cabecinha dele. O tipo melancólico é um tipo de pessoa pensadora. Ela é criativa e pessimista. Entendeu? Tudo dela ela pensa pelo lado negativo. E se não der certo? E se deu errado? Vai que né? Então, é esse tipo de pessoa, entendeu? Que fica só pensando negativo. Sente emoções de forma intensa também. É lento para reagir às situações e costuma remoer mágoas. Então ele gosta de ficar remoendo o passado, é igual vaca. Ela come o capim, depois ela volta para trás e morre, pensa na morte da bezerra. Tá entendendo? E temos também o tipo fleumático, que é um tipo controlador. Ele não é um líder, ele controla, ele faz a cabeça do povo. Ele é equilibrado e passivo.
Então, como ele é controlador, ele cede quando ele precisa e ele arrocha quando ele não quer. Então, ele é passivo, ele vai, vem, entendeu? Ele vai arrochando porque ele quer controlar a forma dele. Sente emoções de forma fraca, entendeu? É lento para reagir às situações e não guarda rancores também, porque ele quer controlar a situação. Se ele for guardar rancor, ele vai perder tempo guardando rancor para poder controlar a situação. E também gosta de manter o equilíbrio. E guardar rancor quebra o equilíbrio dele, tá bom? Então a gente tem esses 4 tipos de temperamentos, que é o sanguíneo, cólera, fleumático e melancólico, tá bom? Sócrates, né, o marco de Sócrates em favor da psicologia foi a consciência em sua amplitude, né? Então ele conseguiu concentrar a consciência, a razão como distinção do homem e animal. Qual é a diferença então, professor, do homem e do animal? Logo abaixo vou explicar. E a especulação sobre a razão. Sócrates teve a preocupação de separar os homens dos animais, porque todo mundo pensava só no homem, no homem, no homem, no homem. Mas o animal também é uma criatura, né? Então, mas o que difere eu do cachorro, de uma vaca, de um cavalo? Né? Pois naquele tempo não se tinha preocupação da separação entre o homem e o animal, sobre os sentimentos, raciocínios e vontades que ambos tinham e que diferenciavam eles. Então, um conceito básico que Sócrates usa é que o homem usa a consciência para fazer aquilo. Então, toda atitude que o homem faz, seja para bem ou para mal, ele tem consciência dos atos dele. Diferente do animal, que ele usa o quê? O instinto. Se ele morde, é porque ele usou o instinto, ele se sentiu ameaçado. Se ele lambe, é porque ele sentiu o quê? Sendo acarinhado. Diferente do homem, ele tem consciência dos atos dele. Entendeu? Platão, né? A psicologia de Platão trouxe um conjunto de preocupações e indicações que foram retomadas em teorias psicológicas posteriores. Ele teve, gente, Platão foi top na psicologia. Seu entendimento de uma alma organizada em diferentes níveis antecipa organizações das teorias, das áreas básicas da psicologia contemporânea. Então, assim, ele lá em 428 antes de Cristo, entendeu? Ele fez um pensamento top. Ele e Sócrates foram marcos na psicologia e no desenvolvimento. Mas Platão é usado até hoje pelo como ele pensou. Porque quando ele pensou em sensação, ele quis compreender, né, como o homem sente as suas sensações, como é a intensidade de cada um para cada pessoa. Entendeu? Porque tem pessoas que amam muito, tem pessoas que não, tem gente que sofre mais, tem pessoa que não. Então ele quis compreender isso. Ele quis compreender a percepção, como a pessoa percebe, compreende, anexa aquilo. Memória, como a pessoa consegue guardar, né? Tem coisas que guarda por anos, né? Eu mesmo lembro de coisas que eu fiz desde criança, mas por fotos que ficam gravadas, mas tem coisa que não, entendeu? Que eu lembro que é único minha. Então tá lá em memória de longo prazo, né? E de longo prazo, médio prazo, pouco prazo, curto prazo, perdão. Ele que desenvolveu isso. A emoção, né, como eu já disse lá em sensação, cognição, né, aprendizado da pessoa, como ela consegue entender as coisas, e basicamente isso. E são bases, né, vertentes da psicologia atual, tá bom? Aristóteles também traz uma importante contribuição, porque considerava um avanço para a época. Os pensadores anteriores acreditavam que a alma era separada do corpo, ou seja, após a morte, a alma dissocia-se do corpo falecido e procura de um corpo novo para se instalar. Porém, ele aponta que a alma e o corpo não podem ser desassociadas. Para ele, o psique seria o princípio ativo da vida. Então, ele vem e consegue comprovar que a alma não se desprende do corpo. É algo que é feito para os dois. Por isso que a gente que é cristão acredita bem nessa teoria. Existe uma tríade, né? A gente tem corpo e alma e Espírito Santo, vamos dizer assim, né?
O corpo é essa massa física, a alma é o que habita dentro de mim e o Espírito Santo é o que me conecta com Deus, né? Então, 24 horas o meu corpo está brigando, minha alma está brigando com o espírito para quem toma conta do corpo, entendeu? Então, quando o corpo morre, a alma também desfalece, o que sobra é o espírito, entendeu? Então ele consegue discorrer isso dentro da vida dele. Por quê? O psíquico, que é a minha alma, é o princípio da minha vida. Se a minha alma está corrompida, a minha vida está o quê? Corrompida. Da mesma forma. Gostei muito da teoria dele, tá bom? Dos autores mais contemporâneos, como eu já tinha dito, eu trouxe, né, Freud, Sigmund Freud. Foi um médico neurologista importante, importante psicólogo austríaco. Então, além de médico e especialista em neurologia, ele também era um quê? Um psicólogo. E é considerado o pai da psicanálise, que influiu consideravelmente sobre a psicologia social contemporânea. Então, o que a gente tem hoje de psicologia social, do pensar no social da pessoa, como ela compreende, onde ela está empregada, vem as teorias de Freud, tá? A psicanálise é um método terapêutico criado por ele, empregado em casos de neurose ou psicose, surtos da mente da pessoa, entendeu? Que se consiste fundamentalmente na interpretação por psicanalistas, que podem ser enfermeiros, psicólogos, psicopedagogos, pessoas que compreendem e conseguem desenvolver isso. Aí a gente faz uma especialização em psicanálise e tudo mais. 5 anos de formação, gente. É uma faculdade de novo, para uma especialização. Dos conteúdos inconscientes das palavras, ações e produções imaginárias de um indivíduo, com base nas associações livres e na transferência. Então, através da psicanálise, a gente consegue desenvolver um tratamento terapêutico sem interferir em nada no biológico da pessoa, e sim somente na mente. Então, quando a pessoa tem em surto de neurose e psicose, a gente consegue fazer essa interpretação na pessoa através da psicanálise, né, dos psicanalistas, e a gente faz um tratamento com essa pessoa, entendeu? E a gente consegue retirar essas produções imaginárias que o indivíduo tem e transferir elas para outros lugares, deixando a pessoa o quê? Fazendo associações livres, se libertando desses surtos e incômodos que ela vem desenvolvendo, tá bom? Professor, então por que a gente vai estudar psicologia na enfermagem, nas várias áreas? A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais. Concordam comigo que nós, como profissionais da enfermagem, a gente vai lidar 25 horas com pessoas e com pacientes? Então a gente tem que entender como é o comportamento e funcionamento do corpo humano também, que a gente aprendeu em anatomia, e também sobre os processos mentais, como acontece desde a criança até agora. Por que isso acontece? Eu vou explicar um pouco para vocês também algumas teorias. Por que existe o homossexualismo? Né? Tem a teoria de Freud, de Piaget. Eles vêm trazendo assim umas teorias e a gente vai debater, entendeu? Isso pode parecer um pouco confuso, mas o objetivo desse profissional é simples: ajudar pessoas a enfrentar as dificuldades emocionais, entendeu? Então, um psicólogo, ele faz esse serviço, mas nós, como enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, a gente também pode auxiliar nesse serviço, entendeu? Nas situações emocionais, né? Aos distúrbios que as pessoas podem ter mentalmente, a também cuidar e estar psicológico das pessoas no dia a dia. Como está sendo psicológico dessa pessoa? Ela precisa de ajuda? Quando eu vou encaminhar um paciente meu para psicólogo ou não? Não, esse caso é para neuro, esse caso é para psicanálise. Não, esse caso é para o psiquiatra. Entendeu? Então essa matéria ela vai trazer também essa amplitude para a gente. Além daquele material que eu enviei para vocês mais cedo. Principais motivos para estudar a psicologia: estudar a mente humana. Dizem que a mente humana é brilhante, então nada melhor que estudá-la. A psicologia lhe dará a oportunidade de estudar a mente humana, nos seus aspectos psicológicos e saber tudo sobre o desenvolvimento humano. Também entender a si mesmo, então a gente vai estudar o nós. Ao conhecer melhor a mente e o desenvolvimento humano, auto
automaticamente, você passa a se conhecer melhor e se questionar em relação às suas atitudes e escolhas. A busca pelo autoconhecimento será constante, então a gente vai compreender também a nos compreender dentro dessa matéria, tá bom? Ajudar as pessoas, que é o nosso fundamental, que imagine poder ajudar o próximo com o seu conhecimento. O psicólogo tem esse papel e, por isso, deve estar sempre disposto a ouvir o outro. Se você gosta de lidar e ajudar pessoas, saiba que terá uma carreira promissora dentro da psicologia, tá bom? Então, mais uma vez eu falo que a psicologia, ela abrange muito e ela vai ajudar muito nós da enfermagem, tá bom? Comunicar-se melhor ao ingressar no curso de psicologia, né? O estudante passa a adquirir habilidades para gerenciar as suas emoções e compreender a linguagem corporal e suas nuances, né? O que me compõe, o que me é, como eu vou me expressar. Então a psicologia ajuda também. Dessa forma passa a se comunicar e entender como o outro profundamente. Professor, a gente falou, né, quais os principais motivos para estudar a psicologia e quais são as áreas de atuação que a psicologia pode nos ajudar. A psicologia organizacional e no trabalho, selecionar funcionários para empresas, promover relações saudáveis entre trabalhadores e orientar carreiras e colaborar programas de reestruturação do trabalho. Psicologia social, atuar em penitenciárias, asilos, centros de atendimento a crianças e adolescentes, elaborar programas e pesquisas sobre a saúde mental e populacional. Comportamento do consumidor, estudar o comportamento de determinado grupo de consumidores para orientar marketing e de empresas privadas e agências publicitárias. Gente, esse aqui é mais conceito da psicologia que a gente não vai entrar, mas eu quero deixar bem claras as vertentes de atendimento. Orientação profissional, orientar estudantes na escolha do curso de profissão a seguir por meio de trabalho individual ou de grupo ou de utilização de técnicas de autoconhecimento de informação sobre profissões. Psicologia do trânsito, né? Que vai ser mais relacionamentos de pessoas com o trânsito, reavaliar avaliações psicológicas em condutores e futuros motoristas e desenvolver ações socioeducativas para condutores infratores, dentre outros fatores. Acompanhamento terapêutico, né, fundamental, acompanhar crianças, adultos ou idosos que têm necessidades especiais em atividades diversas, a fim de proporcionar uma maior autonomia e inserção social, né, inserir novamente a pessoa no meio social que ela é. Neuropsicologia, atuar ao diagnóstico, acompanhamento, tratamento e pesquisa da cognição e emoções da personalidade e comportamento, tá? Do ser humano. O que iremos aprender na psicologia aplicada à saúde? Além do comportamento humano, como a gente já falou aqui várias vezes, a gente vai estudar desenvolvimento da criança, fases do luto, a gente vai compreender cada fase, como a gente vai desenvolver isso com as pessoas, os nossos pacientes, até nós mesmos, relações pessoais e interpessoais, como que a gente vai ter relação pessoal comigo e com as pessoas, o trabalho em equipe, o quão é importante, a humanização na assistência de enfermagem com ênfase no olhar holístico, né? Se colocar no lugar do próximo antes de fazer tudo, acompanhamento de pacientes críticos, como que a gente pode aconselhar, até onde a gente pode ir e não ir com esses pacientes, o que eu posso falar, o que eu não posso, tá bom? Reabilitação e alta de paciente, quando o paciente chega de um procedimento crítico, como eu vou reabilitar ele e como eu vou dar essa alta para ele, como que eu vou entregar esse paciente ao meio social dele, dentre outros ensinamentos que a psicologia pode agregar para a enfermagem, tá? Então essa matéria hoje ele encerra com esses assuntos, foi mais introdutório, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham empolgado, é uma matéria maravilhosa. Infelizmente eu não vou poder dar ela presencial, então assim a gente vai perder 40% do que eu poderia dar através de dinâmicas, situações que a gente poderia desenvolver dentro da sala, que pelo WhatsApp, pela plataforma a gente não vai conseguir desenvolver, infelizmente. Mas eu prometo dar o meu máximo como eu dei em outras matérias, tá bom?